gostaria muito de estar conhecendo vocês, né, da carinha de todo mundo. Mas estamos aqui, né, ainda bem que pelo menos a gente pode conhecer mais gente de todo o Brasil participando da nossa aula. Então, hoje, eu vou finalizar o cronograma de matemática ainda, eu ainda não comecei a minha revisão. Hoje eu ainda tenho esse último tópico, que é o progressão geométrica. Na última aula nós vimos progressão aritmética, mas não se preocupem, para quem está chegando agora, a gente vai revisar esses temas ainda. E eu tentei preparar aqui uma aula que fosse bem objetiva e para quem nunca teve contato com o tema, como vocês estão chegando agora, que vocês conseguissem entender do que eu estou falando. Então, se vocês tiverem dúvida, pode abrir o áudio, pode perguntar, pode mandar no chat aqui, que eu estou olhando o chat para ver. A qualquer momento, se não estiver entendendo, avisa que eu paro e explico novamente, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, o que eu queria lembrar aqui sobre progressão aritmética são duas coisas que vai diferenciar ela da nossa progressão geométrica. A primeira, ó, na PA é progressão aritmética. Quando a gente fala de progressão, nós estamos falando de sequência, uma sequência numérica que vai crescendo ou diminuindo. Então, quando você pega a sequência 1, 2, 4, 8, 16, você está falando de uma progressão. E nós temos dois tipos de progressão, a aritmética e a geométrica. Na progressão aritmética, o que eu quis destacar aqui é que a sequência ela vai crescer de forma linear. O que quer dizer crescer de forma linear? Ela vai seguindo uma linha, né? Ela vai aumentando com uma linha. E a razão na progressão aritmética, ela vai ser uma subtração entre dois termos. Então, vamos revisar dois pontos. Primeiro, o que é uma razão? Razão, ela é uma divisão. Sempre que vocês verem no vestibular, ou que eu falar aqui quando vocês estiverem estudando, a razão, ela vai ser igual a uma divisão. Então, se eu tenho a divisão de 5 dividido por 2, eu tenho uma razão entre dois números. E aqui nós estamos falando de uma razão entre dois inteiros, e na PA, a progressão aritmética, quando eu falo de razão, nós temos uma razão, uma relação. Só deixa eu explicar melhor. A razão aqui vai ser uma divisão, certo? Então, uma razão, eu estou comparando dois termos, comparando duas unidades. Aqui é um primeiro termo, e aqui é o nosso segundo termo. Então, quando o vestibular ou os livros te falam a razão entre algo, ele está te falando de uma divisão porque ele está fazendo uma comparação entre duas coisas. Porém, na progressão aritmética, quando a gente fala de razão, a gente está falando de subtração. Eu estou subtraindo dois termos. Então, essa é a diferença aqui da PA para a PG. Agora, uma PA seria isso daqui, essa sequência aqui que nós temos. A PA nós temos 2, 4, 6, 8 e 10 e vai até o infinito. Essa é a minha PA. Lembra que eu falei que PA é uma sequência? A gente tem aqui a sequência de alguns números. E aí nós temos uma razão. O que vai ser a razão? É a diferença. Então, se eu pegar sempre o 6 e subtrair o 4, eu vou ter um valor. 6 menos 4 é o quê? 2. Se eu pegar o 8 e subtrair o 6, eu vou ter o 2. Então, aqui na PA, sempre que eu subtrair o termo da frente com o de trás, eu vou ter um valor constante, um número constante que vai se repetir. Só queria relembrar isso da PA, que a gente viu na última aula, que ela vai crescer linear. Então, vocês estão vendo que ela está sempre crescendo linearmente. Ali ela está indo para frente, sempre com o mesmo padrão. E para a gente descobrir qual que é a razão, qual que é a comparação entre esses dois números, a gente faz uma subtração, certo? Agora vamos focar apenas em PG, que é a nossa aula de hoje, né? Progressão geométrica, a gente carinhosamente chama ela de PG. Então, a nossa PG,
vai ser uma sequência também. Só que ela vai ter uma relação diferente entre os números. Vamos só dar uma olhadinha. Nós temos primeiro aqui o nosso 3, depois o 6, depois o 12. Quando a gente está falando de progressão, nós temos uma forma correta de chamar os números. O número 3 é o nosso primeiro termo. Então, o 3, ele vai ser o primeiro termo. E como que a gente pode definir para ficar mais rápido, mais fácil de fazer uma conta com o primeiro termo? A gente chama o primeiro termo de A1. O 6, por exemplo, vai ser o nosso A2. O 12, o nosso A3. E aí vai até o final da nossa progressão, que pode também não ter fim, que é o caso dessa daqui. Então, em uma progressão, a gente sempre vai chamar cada valor de termo. Nós vamos ter o primeiro termo, o segundo termo, e por aí vai. E nas contas, até nas fórmulas, a gente representa esses termos com a letrinha A, com o índice dela. A1, A2, A3 e por aí vai. Certo? Dúvidas até aqui? Beleza. Então, quando a gente olha para esses valores, o que a gente está vendo? O primeiro termo é 3, o segundo termo é 6, o terceiro termo é 12, e aí ele vai, depois 24, 48. Dá para perceber que tem uma certa lógica aqui na nossa sequência, né? Por exemplo, a gente sabe que 6 é o dobro de 3, é 3 vezes 2. E que o 12 é o dobro de 6, é 6 vezes 2. Então, a nossa razão, a relação aqui vai ser o quê? 2. Esses números estão relacionados pelo fator 2. Então, vamos lá, nós já aprendemos que a gente determina os termos como A e a gente tem uma razão. A razão dessa sequência aqui vai ser o quê? Pegar o termo da frente e dividir pelo anterior. Nós temos que a razão, a gente representa por um Q de quociente, é igual a 6 dividido por 3, que é 2. Também é igual ao quê? A 12 dividido por 6, que também é 2. E isso vai ser igual a 24 dividido por 12. E aí vai até o final. Então, a nossa razão aqui vai ser o quê? 2. Essa é a relação que existe nessa sequência. Cada número é o dobro do anterior, certo? Então, para a gente ter uma definição, que vocês podem anotar ou depois tirar um print aí da tela, e que a gente tem que, numa PG, toda sequência numérica que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado por uma razão Q. Então, a PG ela é isso, ela é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior vezes uma razão. Que é o que a gente viu aqui, ó. O segundo termo aqui, o nosso A2 é 6. Ele vai ser igual ao nosso primeiro termo 3 multiplicado pela razão 2. O terceiro termo é a mesma coisa, por aí vai. Então, definimos PG desta forma. Definição, vocês podem lembrar aí. E aí, a gente tem o quê? Que pela definição, olhando essa definição escrita, o que eu estou querendo dizer? É isso daqui, que o segundo termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão. E aí, se cada termo pode ser escrito desta forma, a gente pode escrever qualquer PG se a gente souber qual é a razão, né? Então, vejam só aqui, qual que seria a razão nessa PG aqui, que começa com 2, nosso primeiro termo é 2, o nosso segundo termo é 10, nosso terceiro termo é 50, e ela vai até infinito.
como que a gente faz para descobrir qual que é a razão? A gente vai dividir, né? 10 dividido por 2 é 5. 50 dividido por 2 também é 5. Então, descobrimos qual que é a nossa razão. Aqui, a nossa razão é igual a 5. E se eu quisesse descobrir mais um termo, o quarto termo aqui? Se eu quisesse fazer uma PG com todos os termos e eu quisesse descobrir o quarto termo, o que eu faria? Eu simplesmente multiplicaria, então, o 50 pela minha razão 5, que daria 50 vezes 5, nós temos o nosso quarto termo. Então, o nosso quarto termo é 250. Certo? Então, para escrever uma PG, a gente precisa saber pelo menos um termo e qual que é a razão. Dessa forma, a gente consegue escrever os outros termos da nossa sequência. Vamos ver um exemplo, os exemplos de PG? Por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo. Nós temos essa sequência aqui. 1, 2, 4, 8, 16. Qual que é a razão aqui nessa sequência? Vamos descobrir. Vamos pegar 4 dividido por 2. Então, a nossa razão aqui vai ser igual a 2. Certo? Uma sequência. Nós também podemos ter sequências de números negativos. Nós temos menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. Vocês estão vendo que a razão aqui é a mesma da de cima? 4, se eu pegar menos 4 dividido por menos 2, quando você faz uma multiplicação de dois números negativos, você tem sinais iguais positivos, então 4 dividido por 2 é 2. A minha razão aqui também é 2. Qual que é a diferença entre a A e a B? Na A, o meu primeiro termo é positivo. Na B, o meu primeiro termo é negativo. Então, eu sempre vou fazer a minha sequência de acordo com o meu primeiro termo. Então, a razão é a mesma, mas o primeiro termo é que muda. Então, é bem comum isso aí acontecer. Aqui na C, nós temos um outro tipo de PG também. E olhem só, meu primeiro termo é 1, o meu segundo termo é meio, o meu terceiro termo é 1/4 e por aí vai. Se eu dividir 1/4 dividido por 1/2, eu consigo descobrir qual que é a minha razão. Aqui, a minha razão vai ser o quê? Só para relembrar vocês como que pode ser feita essa divisão, a gente pode fazer aquele esqueminha de manter o primeiro e inverter o segundo e fazer uma multiplicação, né? 2 vezes 1. Isso daqui a gente multiplica em cima e embaixo, dá 2 dividido por 4, que é igual a 1/2, certo? Então, a minha razão nessa PG aqui é 1/2. A cada termo foi multiplicado por 1/2. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Beleza. Aí aqui continuando, nós também podemos ter esse tipo de PG aqui. Nosso primeiro termo é 7, nosso segundo termo é 7, nosso terceiro termo é 7 e vai se manter 7. Se eu fizer descobrir qual que é a razão aqui, é só dividir o primeiro por o segundo termo pelo primeiro, que vai dar o quê? 1. Nós também podemos ter uma razão desse tipo. Então, se cair num vestibular aí, uma sequência que todos os números são iguais e perguntar se o que é, pode ser uma progressão, sem problema algum. Aqui na E, nós temos uma PG que começa em menos 54 e você vai vendo que vai diminuindo e tá negativa. Então, se eu dividir 18 por 54, eu tenho que a minha razão é igual a 1/3. Então, percebam, nós temos razões constantes, não, progressões constantes, nós podemos ter uma razão que é fracionária,
como é esse exemplo aqui, nós já temos o segundo exemplo, né? Tivemos uma razão de 1/2, daqui é 1/3. E aqui tem um outro tipo de razão, que é o nosso último, que a gente vai encontrar, que é o quê? Nosso primeiro termo é 5, nosso segundo termo é -10. E a gente for descobrir a razão, é -10 dividido por 5, que é igual ao quê? -2. Percebam que a razão pode ser negativa também. E quando essa razão é negativa, vejam que está alterando a nossa sequência, né? Positivo, negativo, negativo, e aí vai, até chegar ao final, ou não ter final. Então, nós podemos ter uma razão inteira positiva, inteira negativa e uma razão fracionária, sem problema algum. E aí, por conta desses tipos, nós temos algumas classificações. Vamos lá, classificação do quê? Das progressões. Progressões são sequências, então nós podemos classificá-las de acordo com como ela se forma, né? Quando eu tenho uma PG, uma progressão geométrica crescente, o que vai significar? Que o meu A1, do primeiro termo, ele é maior do que 0, e a minha razão é maior do que 1. Ou que o meu A1 é menor do que 0, e a minha razão está entre 0 e 1. Vocês precisam decorar isso? Não, não precisa decorar esses valores. Então, A1 maior do que 0 e razão maior do que... Vocês não precisam lembrar disso. Vocês precisam entender como é que funciona. E aqui, vamos lá. Uma razão crescente com o A1 positivo e a razão maior do que 1, nós temos o exemplo, que é a nossa letra A. Aqui, nosso A1 é positivo e a nossa razão é maior do que 2. Então, essa razão, ela está sempre crescendo. Conforme você anda, ela vai ficando maior, os números vão ficando maiores, certo? Um outro tipo de razão aqui, de progressão crescente, é essa que a gente viu aqui, ela é um pouco esquisita. Por quê? O nosso A1 é negativo e a nossa razão é uma fração. Mas se vocês olharem bem, vejam que essa razão está crescendo. Por quê? Saiu lá do -54 e está chegando -2, está ficando cada vez mais próximo de ficar positivo. Vai aparecer o positivo aqui. Então, essa razão também está crescendo, está indo ficando maior. Certo? Vamos lá. Que era esse caso aqui, o A1 negativo e a razão entre 0 e 1, uma razão fracionária. Vocês também podem ter uma PG decrescente. Então, vamos lá, crescente, os números vão ficando cada vez maiores. Então, decrescente é o oposto, o número vai ficando cada vez menor. Para você ter uma progressão decrescente, você vai ter um primeiro termo maior do que 0 e uma razão entre 0 e 1, ou um primeiro termo negativo e a razão é maior do que 1. Vamos ver um exemplo que é mais fácil de entender, né? Uma PG decrescente, nós vemos aqui no exemplo B. Vejam, a gente partiu de -1 e foi aumentando e foi diminuindo cada vez mais. -2 é um número menor do que -1. O -4 é menor do que -2. Então, está cada vez ficando mais negativa a minha sequência. Então, essa razão aqui, nessa sequência, ela vai ficando menor, certo? E um outro exemplo de PG decrescente é a C. Vejam, aqui você está dividindo 1 por números cada vez maiores. Esse 1 vai ficar cada vez menor. 1 dividido por 2 é 0,5, 1 dividido por 4 vai ser 0,25, vai ficando cada vez menor esse meu valor 1. Ele vai chegar muito próximo de virar 0, mas vai acabar não virando. Sempre vai ter um monte de casinha ali depois da vírgula. Então, aqui também é um exemplo de PG decrescente. Está ficando cada vez menor. Vejam, a minha razão está entre 0 e 1, porque é um valor que está ali entre 0 e 1, né? Meio é 0,5. E a minha PG está ficando menor. E o nosso último tipo de... Último não, né?
Nós temos o terceiro tipo de classificação, que é a constante, que é quando eu mostrei aquela sequência que era só 7. Então, é uma PG constante, ela não varia, ela se mantém constante. E a PG alternada. A PG alternada é essa daqui, que é o exemplo F, e ela alterna entre valores positivos e negativos, exatamente por causa da razão dela, que é negativa. Por ela ter uma razão negativa, ela fica alternando entre os valores positivos e negativos. E esse é o tipo de classificação. Então, o que é importante para vocês? Saibam reconhecer que tipo de sequência o exercício está te dando. Essa sequência, ela está crescendo? Antes de fazer qualquer coisa, antes de tentar descobrir qual é a razão, as coisas, tenta entender a sequência. É uma sequência que os números estão ficando cada vez maiores ou estão ficando cada vez menores? Se ela está crescendo, então ela é crescente. Se ela está decrescendo, ela é decrescente. E aí você também pode ter a constante, que aí vai ser fácil identificar, ou alternada, que você vai ver essa sequência variando entre positivo e negativo, certo? O importante para vocês aqui é isso, não é nem decorar esses A1 maior que zero e a razão entre 0 e 1, é entenderem o conceito. E aí, como nós estamos falando de sequência, uma sequência vão ter vários números, são números que aparecem em sequência. Nós temos que ter uma forma de escrever essa sequência, né, que a gente chama de termo geral. Então, o que é um termo geral? Nada mais é que uma forma para escrever qualquer termo da sequência. Então, se eles falam escreva uma sequência, os matemáticos criaram uma forma de você escrever esses termos. Então, vejam só. Como eu falei, os termos de uma progressão, eles são ditos como A1, A2 e A3. E aí, deem uma olhada nisso. O A1, o A2, ele pode ser escrito como? O A2, ele vai ser igual o nosso A1 vezes quem? Vezes a razão. Lembram? E para descobrir a razão é só você dividir? Então, o inverso vai ser multiplicar. Então, o meu A2 vai ser igual ao meu A1 vezes a razão. Quantas vezes a razão? Apenas uma vez. E o meu A3? Meu A3 está aqui, né? Quantas vezes a razão nós vamos ter? Uma, duas, certo? Então, eu posso escrever o meu A3 como sendo o meu A1 vezes a razão, quantas vezes? Duas vezes. Então, 1Q vezes 1Q é igual a 1Q ao quadrado, certo? Tudo bem com isso de números ao quadrado, multiplicar? Então, vamos lá. Então, o nosso A3 vai ser igual ao nosso A1 vezes a razão ao quadrado. E o A4? O A4 é análogo, né? O A4 vai ser igual ao A1 vezes a razão ao cubo. Então, daqui, a gente consegue perceber uma relação. Que é o quê? A gente pode escrever qualquer termo utilizando o nosso A1 e a nossa razão. Eu sei qual é a minha razão, eu vejo a que distância esse termo está do A1 e consigo escrever. Então, a gente pode definir o método geral, o termo geral, como da seguinte forma. O AN aqui. Um AN. O que é um AN? Um AN, quando a gente fala de matemática, na matemática tem o número N em uma posição, quer dizer enésimo. É um termo qualquer ali que eu vou pegar, o meu último termo. Então, um termo qualquer aqui, meu enésimo termo, ele vai ser igual ao meu A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Ficou já fica estranho, né? Aqui, esse é o nosso termo geral. Então, reparem o seguinte. Quem que é o meu AN? AN é um termo geral. Um termo geral que o exercício quer saber. Quem é o meu A1? O A1 a gente sabe que é o primeiro termo.
E o N? O N vai ser o número de termos, a posição que aquele termo está, né? Então, por exemplo, se eu quero saber, me fala qual é o seu 10º termo. Ele é o A10. Então, esse N aqui vai representar a minha posição. Então, o número de termos. E aí, e o que é a razão? E o que representa esse N-1? E ó, reparem o seguinte, o A3 aqui, ele era o quê? A1 vezes 2 vezes a razão. Então, eu quero saber o A3, que está na terceira posição. Quantas vezes eu multipliquei a razão? 2 vezes. Então, a minha razão, no meu termo geral, vai ser sempre a posição que eu quero descobrir, o AN que eu quero descobrir, menos 1. Tudo bem? Então, para vocês descobrirem qualquer termo, aplicar essa fórmula, que é bem indutiva. Então, se vocês entenderam como que se forma uma PG, como que ela segue, vocês vão conseguir entender essa fórmula aqui sem precisar ficar decorando. Rapidinho vocês aprendem. O importante aqui é entender como que funciona. Certo? Bom, temos a forma de escrever um termo geral. Então, para qualquer número que eu quiser da minha sequência, eu posso escrever ele sabendo o meu A1 e a minha razão. Porém, e se o exercício não te der um A1? Se você não tem o A1, o que a gente faz? Reparem como que se escreve a PG. Aqui eu tenho uma PG que está aparecendo até o 8º termo aqui. Reparem no seguinte, eu vou pegar um termo qualquer, o A7. Então, o meu A7, como que eu posso escrever o meu A7? Ele pode ser igual ao meu A4. Quantas vezes a razão? Vamos ver. 1, 2, 3. Se a minha PG está crescendo a uma razão padrão para todos os valores, então eu posso falar que o meu A7 é igual ao meu A4 vezes a razão ao cubo, certo? Entenderam isso? Eu estou dizendo que o meu A7 ele é igual ao meu A4 vezes a razão ao cubo. E eu posso dizer isso porque a minha razão vai ser igual em toda a minha sequência, ela não vai mudar. Todos os valores vão ser multiplicados por uma única razão. Então, o meu A7 pode ser escrito assim. E o meu A8? O meu A8, ele pode ser escrito como meu A2 vezes quantas razões? Bom, do A8 para o A2, eu tenho o quê? 6 razões, né? Ó. Então, eu posso falar que o meu A8 ele é igual ao meu A2, o meu segundo termo, vezes a razão 6 vezes. Percebem isso? Que a gente sempre vai conseguir fazer essa comparação entre dois valores na PG? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquela minha forma, o meu termo geral, e deixar ele ainda mais geral possível, para eu conseguir utilizar ele sempre que eu tiver dois valores. A razão e um termo. Então, a n vai ser igual ao quê? AK vezes a razão menos n menos k. E bando de letra, né? O que a gente olha, o que a gente percebe? Nosso AN, a gente sabe, é o nosso termo, é um qualquer termo que a gente quer descobrir. O AK vai ser outro qualquer termo. Vamos supor que o exercício quer descobrir o 100º termo e ele te deu o termo 24. Então, esse AK a gente vai sempre substituir pelo termo que nós temos. Vou até colocar aqui. Ele é igual a qualquer termo que o exercício te der. Então, ele sempre vai ser o seu termo conhecido. E aqui, na razão, vai ser n menos k. Antes era n menos 1, porque a gente estava sempre usando o primeiro termo, né? Agora, n menos k, por quê?
Porque você está usando qualquer termo, você ainda não sabe qual, você quer saber a distância entre esses dois termos, que é o que a gente fez aqui, né? O A7, ele está quantas razões distantes do A4? 3 razões, né? Então, você vai ver qual que é a distância entre esses dois termos, quais são os índices dele e fazer aqui a razão. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Vamos continuar, então. Temos as propriedades da PG, né? Bom, o que são propriedades quando a gente está falando aqui na matemática, né? Propriedade é algo próprio daquele tema. Então, a gente está falando de PG. A propriedade é algo próprio da PG que a gente pode usar para entender melhor os cálculos, para entender melhor os exercícios. Então, é algo que é dela. Então, a primeira propriedade aqui que eu quero falar com vocês é assim, em uma PG finita, o que é uma PG finita? Uma PG finita quer dizer que ela tem quantidade de termos conhecidos. A Bruna falou que não está tudo certo. O que foi, Bruna? Alguma dúvida? Ah, tá, que não tem dúvida. Tá bom, então. Bruna está dizendo que não tem dúvidas. Vamos lá. Propriedades de PG finita. Vamos lá, uma PG finita, para começar, é o termo finito. Então, quer dizer que ele tem fim. Eu sei a quantidade de termos. Então, numa PG que eu digo tem 2, 3 e 4, é uma PG finita, ela acaba. Então, em uma PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Outra palavra aqui, equidistantes. O que significa equidistantes? Significa que estão à mesma distância. Então, eles estão à mesma distância dos extremos. Tem uma PG finita, que tem fim, o produto de dois termos à mesma distância dos extremos é igual ao produto dos extremos. Como que a gente usa isso daqui? O que essa propriedade está falando? Que o produto de dois termos que estão à mesma distância dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, como que a gente testa? Vamos pegar aqui o 2 e o 64. Quanto que é 2 vezes 64? 2 vezes 64 é 128, certo? E às vezes falo besteira, tá, gente? Isso, é 128. Então, 2 vezes 64 é 128. E aí eu vou pegar dois termos equidistantes, quer dizer que eles estão à mesma distância dos extremos. Quem pode ser esses dois termos? Aqui, ó, o 2 e o 32. Eles estão à mesma distância dos extremos, por quê? O 2, ó, o 4 está a uma posição do 2, que é um extremo. O 32 está a uma posição do 64, e também é um extremo. E 32 vezes 4, quanto que dá? Dá 128. Opa, então a gente já está conseguindo entender aqui a nossa propriedade. Quanto que é 8 vezes 16? Esses termos estão equidistantes dos extremos? Estão. A quantas posições o 8 está do extremo? 2, né? 1, 2. E o 16 também está a 2 posições dos extremos. 8 vezes 16 é o quê? 128. Então, o que essa propriedade me diz é o seguinte: sempre que eu pegar dois termos que estão à mesma distância dos extremos, a multiplicação deles, o produto deles, vai ser igual ao produto dos extremos. E isso é uma propriedade muito, muito útil nos exercícios. A gente vai usar muito ela aí quando vocês estiverem fazendo exercícios, porque ela é algo muito interessante dessa sequência, né? Muito próprio dela, né? Então, lembre-se dela e compreendam o que está acontecendo. Se tiverem dúvida, podem perguntar. Tudo bem? Vamos lá. Outra propriedade aqui que a PG tem, são só duas, tá? Que eu vou mostrar aqui, é o que ela tem, né? Que a gente usa. É o seguinte, propriedade 2. Em uma PG,
tomando-se 3 termos consecutivos, lembrando, consecutivos quer dizer que eles estão em sequência. O termo central é a média geométrica dos vizinhos. Vamos lá entender o que é isso. Primeiro, são 3 termos consecutivos, certo? E eu estou falando o quê? Se você pegar 3 termos, o termo do meio, que está no meio, vai ser a média geométrica dos vizinhos. Vamos relembrar o que é média geométrica. Eu acho que... Vamos lá, vamos passar aqui. A média geométrica ela é o seguinte. Vou fazer de outra cor. Média geométrica. Média geométrica a gente pode definir assim, um MG, ela vai ser igual a quem? A raiz enésima dos termos. Então, eu tenho A1 vezes A2 vezes A3 vezes nosso AN. Então, uma média geométrica ela é definida dessa forma. Você tem uma sequência, você vai multiplicar todos os termos, termo a termo, e vai fazer o quê? Tirar a raiz enésima. Enésima por quê? Não sei quantos termos tem aqui, eu tenho N termos. Então, se fossem 3 termos, seria a média cúbica. Então, vamos lá. Média cúbica, se eu tivesse 3 vezes 2 vezes 6. 3 termos dentro da minha raiz, então, cúbica. Se fosse 1, 2, 4 e 8. Média quarta. Então, a média geométrica ela é isso. Você vai pegar a sua sequência de termos, todos os seus termos, e vai multiplicar. E o índice da sua raiz vai ser a quantidade de termos. Tudo bem? Média geométrica é isso. E aí o exercício, a propriedade aqui está te dizendo o quê? Que em uma PG, tomando-se 3 termos consecutivos, o termo central é a média geométrica dos vizinhos. Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? Ó, peguei aqui 2, 4 e 8. Então, essa propriedade diz que se eu fizer a média geométrica de 2 e 8, vai ser igual a 4. Vamos testar? Na matemática é assim, tudo que está escrito você tem que testar para ver se é verdade. A média geométrica entre 2 vezes 8 vai ser igual a quê? Quantos termos eu tenho? 2, então é raiz quadrada. Certo? Aí eu posso fazer aqui, ó. A raiz quadrada de 2 vezes 8 dá 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Que é o que a propriedade nos diz. Sempre que eu pegar 3 termos consecutivos, o termo central é a média geométrica entre os vizinhos. Essa é uma propriedade muito boa de vocês lembrarem também, viu? Tudo bem? Posso seguir? Tá acabando meu horário. Vamos lá. Último teminha aqui para a gente ver de conteúdo da PG antes de ver um exercício é a soma dos termos da PG. Bom, uma PG é uma sequência, você tem vários números. O que você pode fazer com os números? Você pode dividir e descobrir a razão, você pode pegar 3 termos e descobrir a média geométrica, e você também pode somar. Você pode querer saber qual que é a soma desses valores. Se você sabe o que é uma PG, então você tem essa formulazinha aqui, que ela é um pouquinho feia, mas ela é simplesinha, vamos lá. A soma dos N termos, então a soma dos termos vai ser igual a 1 multiplicado pela sua razão elevado ao número de termos menos 1, dividido por Q menos 1. Vamos primeiro dar o nome aqui dos nossos termos. Sn igual ao quê? A soma dos N primeiros termos. Então, esse Sn representa a soma mesmo.
O nosso N, a gente já viu que é a quantidade de termos. Então, se a minha posição, o meu último N vai ser a quantidade de termos que eu tenho. E eu também tenho aqui o nosso Q, que a gente já sabe que é a razão. E aí, como que eu aplico essa fórmula, né? Vamos aplicar ela. Aqui eu vou dar um exemplo que é o seguinte. Calcule a soma dos 10 primeiros termos. Da PG tal. A minha PG aqui é essa. 3, 6 e 12. E vai até o infinito. E eu só quero os 10 primeiros termos. 10 primeiros termos. Então, o que que eu faço? Primeiro de tudo, a gente precisa saber qual que é a nossa razão, né? Aqui, 6 dividido por 3 é o quê? 2. 12 dividido por 6, 2. Então, tá certo, essa é a nossa razão. A razão é igual a 2. Vamos aplicar aquela fórmula lá, né? Sn é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Essa é a minha fórmula. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui os valores que eu tenho. Então, quem é o meu A1? É o 3. E ele vai multiplicar quem? A razão vezes o N. Quem que é o N que eu tenho? É o 10. Calcule a soma dos 10 termos APG. 10 primeiros, né? Então, o meu N é igual a 10. Menos quem? Menos 1. Da forma, dividido por quem? Pela razão, menos 1. Certo? Aí eu tenho que resolver essa continha, né? 3 vezes 10 elevado a décima, ou 2 elevado a 10 é igual a 1024. No vestibular, quando tem uns números muito absurdos, assim, levados a expoente, costuma aparecer quanto que é. Mas se não aparecer, tem que fazer a continha ali, 2 vezes 2, vezes 4, vezes 6, aí, quer dizer, vezes não, 2 vezes. Como que eu ia descobrir aqui? Vai, vamos fazer. 2 elevado a 10 é igual ao quê? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes, até chegar na 10ª vez. E aí você vai multiplicando. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16, até chegar no valor. Mas aqui eu já sei que 2 à 10ª potência é 1024. Menos 1. Por que menos 1? Porque 2 menos 1 é 1. Então, aqui está dividindo por 1. Dividindo por 1 aqui é 1. E aí, o que vai ficar? 3 vezes 1024 menos 1 é 1023. Então, é 3 vezes 1023. Dividido por 1 é 1. Isso daqui vai ser igual ao quê? 3 vezes 1023. A gente pode multiplicar 3 vezes 3, 3 vezes 2, 3 vezes 0 e 1. Dá o quê? 3.069. Então, a soma dos termos, dos 10 primeiros termos, é igual a 3.069. É assim que aplica essa fórmula, tá? Vocês têm essa fórmula aqui, se vocês têm o A1 e a razão, é só vocês substituírem para descobrir um termo qualquer aí, que é a soma de uma quantidade qualquer que o exercício te der. Tudo bem? De teoria acabou, eu queria fazer um exercício com vocês. Vocês entenderam? Querem tirar alguma dúvida? Vamos lá. Primeiro exercício vai ser bem simplesinho aqui, só de fixação.
determine o 10º termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Eu cortei aqui, hein? É termo. Então, vamos lá. A gente quer saber o quê? Determine o 10º termo. 10º termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Então, o que nós temos? Nós temos que o A10 eu não sei, é o que eu quero descobrir. O nosso A1 é o 2 e a nossa razão é o 3. Sempre que forem fazer um exercício, lembrem, grifem as informações e vejam o que você tem e o que você precisa descobrir. Aqui precisamos descobrir o nosso A10. Eu mostrei qual que é a fórmula do termo geral, como a gente descobre qualquer termo. Aqui é só aplicar ela, né? O A10, ele vai ser igual ao quê? O A10, ele vai ser igual ao nosso primeiro termo, vezes a razão. A razão quantas vezes? Eu estou no A10 e eu quero chegar no A e eu tenho o A1. Quantas vezes eu vou usar a razão? 9 vezes. Certo? Então, o meu A10, ele vai ser igual ao meu A1, que é 2, vezes a razão, que é 3 elevado a 9. Tudo bem? Só que aplicando o que a gente já aprendeu até agora. Então, o meu A10, eu já tenho a minha cola aqui. 3 a nona vezes 2 igual a 39.366, que é a alternativa D. Certo? Só fazendo a aplicação dos conceitos. Exato, a Bruna ali falou D, é isso mesmo. Tudo bem? Pegaram aqui? Outra. Essa daqui é da Unesp, hein? Foi uma questão de segunda fase e adaptaram aqui para ficar só a primeira parte, mas vejam só que interessante essa, eu vou deixar vocês fazerem essa. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Então, tem uma ordem. Qual é? Uma tauba na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantos quantos já estejam na pilha. Por exemplo, é uma regra esquisita de se escrever, né? Vamos destacar aqui a nossa regra. O que ele quer dizer? Na primeira pilha vai ter uma tauba. Na segunda pilha vai ter duas vezes, vai ter uma quantidade 2 vezes maior. Então vamos lá. Na primeira pilha eu tenho uma tauba, na segunda pilha eu tenho 2 taubas, na terceira pilha eu tenho 4 taubas, na quarta pilha 8 taubas. Então o que acontece? Ele está aqui, a nossa sequência de taubas está aumentando respeitando uma regra. Primeiro, qual que é a nossa razão? Razão aqui vai ser o quê? A quantidade da pilha 2 dividido pela quantidade da pilha 1. O exercício está fazendo o quê? Determine a quantidade de taubas empilhadas na 12ª pilha. Então, só vou iniciar aqui. Vocês precisam saber qual que é a razão, saber o seu A1 e o A12, que é o que o exercício está te perguntando. Essa é a grande dúvida do exercício. Determine a quantidade de taubas empilhadas na 12ª pilha. Vamos lá. Quem que é a nossa razão? Mandem aí no chat. Quem que é a razão aqui nessa pilha de taubas? Lembrando, aqui a gente vai fazer a razão. Isso, a razão é 2. A razão sempre vai ser o número da frente dividido pelo de trás. Então, se eu tenho 2 taubas na primeira, dividido por 1 vai dar 2. Está aumentando de 2 em 2. Então, é isso mesmo, a razão é 2. Descobrimos a nossa razão. Nosso primeiro termo nós temos é 1. E o que nós precisamos descobrir? O A12. Pensem aí, vocês têm o primeiro termo, têm a razão e querem descobrir o termo.
Quantas taubas vão ter na 12ª pilha? Façam aí, eu vou deixar aqui só exercício pronto, que vocês já descobriram, né? E aí vocês podem mandar aqui. Apliquem a fórmula. Vocês vão chegar em 2 elevado a várias coisinhas. E vocês vão chegar na resposta. Eu vou deixar aqui qual que é a resposta, vocês tentem chegar nela, hein? A resposta desse exercício é 2048. Então, na 12ª tem 2048, mas tentem resolver, exatamente, já mandaram até no chat. Tentem resolver aqui a expressão. Tudo bem? É isso de PG. Aqui vocês vão ter que praticar bastante. Tentar aplicar todas as teorias que a gente viu aqui. Aí, no decorrer da semana, eu vou colocar uma lista de exercícios no Classroom e vocês vão praticando, tudo bem? Se tiverem dúvidas, podem mandar para mim, podem perguntar e a gente vai se falando. Bom, conteúdo foi esse, última aula teórica, e nas próximas aulas nós voltamos fazendo só revisão. A palavra-chave de hoje, eu tinha até colocado. A palavra-chave de hoje de progressão geométrica vai ser divisão. Porque vocês precisam lembrar que uma PG é uma relação entre uma divisão entre dois termos ali. Certo? É isso, gente. Um ótimo final de semana para vocês e bons estudos. Valeu, Letícia. A gente vai mandar depois o link dos grupos o link das turmas do Classroom, tá bom? E aí vocês vão poder fazer o acesso para as turmas, onde vai ter os materiais, tá bom? Tudo bem? Vocês conseguiram me ouvir, né? Só para saber se meu microfone não tá ruim. Ouvi aqui, Luiz. Ah, beleza. Letícia, a maioria da galera que entrou, a gente direcionou eles pro Telegram para ter a comunicação, né? E a gente colocou como ponto positivo porque o Telegram dá para você fazer enquete lá, né? Tem algumas coisas mais dinâmicas, tá? E aí a Beleza. gente vai mandar Vou esses. entrar também no Telegram. Tá certo. Aí quando você entrar, a gente coloca você como habilitada para postar conteúdos também, tá? Perfeito. Obrigada, Luiz. Beleza, valeu, gente. Então a gente encerra por aqui, tá bom? E qualquer coisa a gente se comunica pelos canais lá. Tchau, tchau.